Olá pessoal, sou Michel Santos e nessa aula vou apresentar para vocês como fazer a função contém no Excel. Mas a primeira pergunta é: existe a função contém no Excel? Não, infelizmente não tem a função contém no Excel. Portanto, existem algumas possibilidades que a gente consegue estar trabalhando com as fórmulas do Excel e que a gente chega no mesmo resultado como se fosse a função contém, que nada mais é quando eu quero localizar um número, uma letra específica, né, uma palavra dentro de uma célula no Excel. E que se ele tiver, eu quero que ele apareça para mim, ok? Então, desse modo aqui, eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem simples, né, com uma lista de nomes, nome e sobrenome da pessoa, né? E aqui na coluna N, tanto o nome ou sobrenome, que eu quero que pesquise nessa lista e caso tenha, eu quero que mostre para mim se tem. Beleza. Então, a primeira dica que eu estou para vocês é transformar tanto a lista que eu estou procurando e também as palavras, né, em tabelas. Então, estou selecionando aqui a lista de nomes, venho aqui formatar como tabela, pego a formatação aqui mesmo, verdinho aqui, estilo tabela claro 14. Ele pergunta para mim aqui, minha tabela tem cabeçalhos, deixo selecionado porque tem, ok. Mesma coisa aqui na coluna N, que é no caso os nomes, né, que a gente quer procurar. Formatar como tabela, mesma tabelinha aqui verdinha, minha tabela tem cabeçalhos, ok, beleza. Então, para a gente conseguir achar essas palavras aqui na lista de nomes, a primeira função é igual a localizar, certo? Então aqui igual a localizar. Qual que é o texto procurado? Meu texto procurado é essa tabela aqui dos nomes, ou sobrenomes, né? Ponto e vírgula. Ele pede aqui para mim, no texto, o texto que eu estou procurando, essa lista aqui. Eu posso selecionar até só o primeiro mesmo, tá? A célula I5, porque como está formatado como tabela, ele vai entender que é toda a tabela que eu estou procurando. Essa é uma das vantagens, formatar como tabela, ok? Ponto e vírgula. Aí ele pergunta para mim aqui, número inicial, número 1 mesmo. Quero que busque a partir do primeiro número. Então, fecho com parênteses, dá um ok, beleza. Então, perceba que, por exemplo, o Lopes, que eu tenho aqui nos nomes aqui, ele localizou, porém ele me trouxe um número, né? O número 9. Ou seja, que a partir do 9º caractere é que se encontra a palavra Lopes, né? Vamos dizer assim. Só que eu não quero que traga essa função aqui apenas o número, eu quero que traga a palavra. Quando localizar Lopes, por exemplo, eu quero que aqui na coluna 1 apareça Lopes, ok? Então, para isso, a gente vai vir aqui na parte superior para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizar. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui na frente do igual, o que eu faço? Coloco igual a função proc, que é procurar, abro parênteses. Aí ele pede aqui para mim, aqui, ó, valor procurado. Valor procurado é o 2, né? Elevado a 15. Elevado a 15. Certo? Por quê? Porque 2 elevado a 15, ele é basicamente próximo a mais de 32 mil caracteres que eu tenho de possibilidades de buscar em uma célula de Excel. Que a célula de Excel, a gente tem capacidade de buscar mais de 32 mil caracteres em uma única célula de Excel. Por isso que 2 elevado a 15, ele me dá a possibilidade de procurar em mais de 32 mil caracteres. Ok? Por exemplo, se tiver uma célula aqui com 10 mil caracteres, se a palavra que eu estou buscando, algum número específico estiver dentro dela, vai aparecer aqui para mim, certo? Beleza. Então aqui na frente, vou vir aqui agora aqui na frente aqui, né? Ele já pergunta aqui, eu vou dar um ponto e vírgula primeiramente, né? Que no caso aqui o meu vetor é a própria fórmula, né? Então aqui, ó, vetor procurado é a própria fórmula que eu fiz aqui na função localizar, só para vocês entenderem. Ponto e vírgula. Aí ele pede aqui para mim, qual que é o vetor resultado? O vetor resultado, eu quero que, se Lopes tiver nessa lista aqui, e eu quero que apareça aqui na coluna 1, eu quero que apareça o próprio Lopes, ou seja, aqui eu vou selecionar a própria lista de procura. Entenderam? Então, dessa forma, posso fechar aqui com parênteses e dar um Enter. Perceba só que, por exemplo, os nomes que eu tenho aqui nessa lista, Lopes, Dias, Henrique, Jesus, já estão aparecendo aqui na coluna 1. E se, por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora a vantagem de transformar isso aqui como em tabela. Perceba aqui na célula I7, Alice Garcia de Oliveira, ela deu um erro. Mas por que ela deu um erro? Porque aqui não tem nada que contém
o nome ou o sobrenome dela. Se eu vier aqui agora, na lista aqui de nomes, na coluna N, colocar aqui Garcia, por exemplo, e der um Enter, perceba só, ele já traz Garcia para mim, localizou Garcia aqui na lista de nomes, coluna 1 já aparece como Garcia, e aqui na Garcia, na coluna N, né, ele já também transformou como tabela. Isso é uma das vantagens da gente transformar em tabelas e trabalhar com essas fórmulas aí. Então, pessoal, a função contém não existe no Excel, porém, a gente tem uma gama de possibilidades de chegar no mesmo resultado. Assim para outras fórmulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço a todos.